Graça e paz, queridos. Sou o irmão Newton e quero rapidamente meditar convosco no livro de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. João 8, 1 ao 11, assim está escrito: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O cenário que acabamos de ler nos mostra claramente que a vida pode nos apresentar situações complicadas, que nossas ações podem gerar consequências destrutivas, aparentemente sem saída. Alguns homens conhecedores da lei judaica encontraram uma mulher em adultério, então pegaram-na e a levaram diante de Jesus. Sutilmente disseram: Mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando. Pela lei de Moisés, ela deve morrer. E tu, o que dizes? Já no primeiro momento, notamos claramente que aqueles homens não estavam tão preocupados com o pecado da mulher, nem tampouco com a lei de Moisés. Pois a lei a respeito do adultério diz: se um homem cometer o adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. A questão é, se a punição justa seria para ambos, por que levaram apenas a mulher? O assunto aqui era pessoal, tanto para aquela mulher quanto para Jesus. Para aquela mulher era o dia da sua vergonha, o dia da sua humilhação. Pega no próprio ato de adultério, foi levada diante de uma multidão. A sua vergonha foi exposta publicamente, diante de pessoas que não a conheciam. E aí estava ela, diante de Jesus, diante das pessoas que estavam ouvindo Jesus e diante dos fariseus, dos conhecedores da lei. Ela estava sendo julgada. Naquele exato momento, ela era tida como a pior pessoa. Todo olhar de acusação estava sobre ela. Sua condenação era uma questão de tempo, pois havia mais de uma testemunha. Irmãos, é assim que o pecado faz. Aparentemente traz um deleite, mas é momentâneo e, consequentemente, uma culpa no peso da morte. Quantas vezes, por descuido, por fraqueza, por ansiedade ou até mesmo por falta da fé, quantas vezes somos atraídos a este mal que se apresenta como bem? O pecado daquela mulher foi exposto publicamente, e com isso a grande vergonha, e a morte então a esperava. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Irmãos, aqueles homens estavam fazendo o papel do próprio diabo. Levaram a mulher diante de Cristo, e então a acusaram, e aguardavam a sua condenação. Para a infelicidade daqueles fariseus, elas levaram aquela mulher justamente diante de Jesus. Para o seu pecado, Jesus tem restauração.
tem perdão. Para sua condenação de morte, Jesus é a própria vida. Talvez exista um pecado que tem sido muito difícil para você. Talvez você já orou, você já lutou com as suas forças, você já até mesmo jejuou, buscou ajuda em vários lugares, tentando métodos de superação, rituais de purificação, mas aquele pecado parece ser maior do que você, mais forte e constantemente te derruba. Assim como aquela mulher estava diante de Jesus, assim como a sua vergonha foi exposta diante de Cristo, tenho a plena certeza de que se hoje mesmo se apresentares ao Senhor com o coração humilde, Ele o purificará e o libertará deste mal que muito te oprime. O que está acusando o seu coração? Qual pecado tem pesado em sua alma? O que tem perturbado a tua consciência? Na cruz do Calvário, os principados e potestades foram expostos à vergonha e a cédula da condenação foi rasgada. Corra para a cruz. Com as suas forças é impossível. Mas Jesus, Ele já garantiu a vitória. Ele é a vitória sobre a vergonha, é a vitória sobre o pecado e é a plena certeza da salvação. Por outro lado, aqueles homens estavam testando a Jesus, pois se ele respondesse, apedrejam-na. Os romanos o acusariam de rebelde, pois os judeus não tinham direito de condenar ninguém à morte. Esse papel era de Roma. E se ele respondesse, deixam-na ir, o acusariam de pecador, desobediente da lei de Moisés. O cenário aqui parecia realmente sem saída. Jesus aparentemente não tinha opção. Mas, queridos, Ele é o Verbo de Deus, é a própria sabedoria, conhecedor do coração humano. Ele é mais sábio que a sabedoria. Sua resposta é como uma flecha que não erra o seu alvo. E olhando para aqueles homens, Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os acusadores saíram envergonhados. O que parecia ser causa perdida para aquela mulher, Jesus transformou em uma segunda chance. É inevitável estarmos vulneráveis em algumas situações. Somos seres fracos, frágeis e com limitações. Também é inevitável a acusação de Satanás contra nossas vidas diante de Deus. Nossos pecados podres gritam diante do Senhor para nossa condenação. Como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quantas vezes você foi envergonhado, envergonhada publicamente, humilhado diante de pessoas que se julgavam ser melhores do que você? A começar pelo mais velho, aqueles homens saíram um a um, pois já não havia acusação contra a mulher. Estamos aqui hoje para te dizer com plena convicção: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Socorrer quem é amigo é fácil. Estar do lado de quem proporciona um favor para nós é agradável. Ajudar quem nos ajuda é mais que obrigação. Mas Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor e o motivo pelo qual devemos o amar é que Ele nos amou primeiro. Quando ainda éramos pecadores, quando vivíamos na vergonha, Ele nos olhou e nos amou. Vá e não peques mais. Aquele que diz vá e não peque mais é o único que não conheceu o pecado. Ele é perfeito, mas ainda assim não a condenou. Aquela mulher estava diante da única pessoa que poderia condená-la. Jesus diz para aqueles homens: o que não tem pecado, ou que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens envergonhados, como que as palavras de Jesus se apresentaram como um espelho, ao invés de condenar o outro, perceberam
o seu próprio pecado, a sua própria condenação, e saíram um a um. Mas Jesus de fato não tinha pecado, e esse que não tinha pecado não a condenou. Todavia, lhe disse, não peques mais. Eu sei que é difícil viver corretamente. Como dissemos, com as próprias forças é impossível. Mas a boa notícia é que Ele mesmo te capacita a viver uma vida santa. Ele nos oferece vida nova, vida esperançosa, vida de luz. Jesus disse para aquela mulher, eu mesmo não te condeno, vai e não peques mais, porque Ele de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem o poder para libertar qualquer pessoa do pecado, independente da situação. Se a sociedade te acusa, se a tua própria consciência te acusa, se o diabo te acusa dia e noite, pecador, pecador, culpado, Jesus é suficientemente poderoso e pode te libertar hoje, agora, se tão somente creres. O teu caso não está perdido. Diante dos homens, você merece a punição. O acusador espera a tua condenação. A consciência pesada te afasta de Deus, te puxa para o lamaçal do pecado. Ele é um advogado que nunca perdeu uma causa sequer. Jesus conhece toda a estrutura humana. Se o teu pecado foi exposto, se ele foi exposto publicamente, ou a acusação está no seu interior, te causando dores, você é humilhado e envergonhado diante da sociedade, diante das pessoas, parece estar em um beco sem saída. Essa mensagem é para você. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aqueles homens sutilmente acharam que colocariam Jesus em uma causa sem saída, mas Ele é toda a sabedoria. Não há nada que pode o surpreender, não há nada que pode ser suficientemente forte ou poderoso para impedir o próprio Cristo de agir em sua vida. Nem Satanás, nem os homens, nem a sua consciência, nem o pecado. Se hoje mesmo, com o coração humilde, entenderes que o Senhor é poderoso para lhe libertar, a sua vida será mudada. Chega de tentar com as suas próprias forças, aquele vício, aquele pecado que de tempo em tempo te perturba. Hoje mesmo o Senhor pode te libertar. Vá diante do Senhor, apresenta este mal ao Senhor e peça que Ele opere em sua vida. O sangue de Jesus tem poder para purificar de todo o pecado. Nesse lugar de vergonha, onde a vida e seus próprios atos te levaram, Jesus tem todo o poder para te livrar, te honrar, te fazer nova criatura. Você não foi feito para ser escravo do pecado. Você foi feito para ter uma vida com Deus, uma vida que o glorifica. Hoje mesmo que Satanás seja desmascarado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Desperta tu que dormes, corra para o Senhor, abra o seu coração e derrama ao Senhor. E Ele te libertará deste vício, deste pecado. A pior investida do reino das trevas foi levar aquela mulher diante de Cristo. Quem é levado diante de Cristo, quem é humilhado diante de Cristo, quem se humilha diante do Senhor, encontra perdão, encontra restauração, encontra libertação. Sua condenação renula e vida nova te espera. Jesus mostra misericórdia por aquela mulher, pois Ele tem poder para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus te chama ao arrependimento, querido, querida. Reconheça os teus pecados, receba o perdão de Cristo hoje. Vá e não peques mais. Fora do sangue de Jesus Cristo não há remissão dos pecados. Longe de Cristo não há salvação.
Com as suas forças é impossível vencer o pecado, mas de graça, pela graça do Senhor, você pode ser liberto. Você pode ser liberta. Não perca tempo. Vá até o Senhor, que nunca perdeu nenhuma causa, e contempla a libertação e vida nova. Senhor, louvamos o Teu nome e agradecemos por ter nos libertado do poder do pecado. Obrigado, Senhor, porque realmente, verdadeiramente em Cristo somos restaurados. O Senhor nos olhou quando ainda éramos pecadores, ignorantes a respeito do Senhor. E o Senhor nos amou, nos libertou, nos lavou e nos restaurou. Diante de Ti estamos, Senhor. Sonda os nossos corações. Restaura, traga libertação e convicção do pleno perdão que há em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome pelo sacrifício de Cristo Jesus. E com coração alegre, nos rendemos a Ti, contemplando a vida nova que o Senhor nos dá através de Jesus. E é no nome desse Jesus Cristo, Salvador, amoroso, que oramos alegre, glorificando o Senhor. Amém.